Deus abençoe os jovens, Deus abençoe o Jean, que vai pregar nos jovens. Que Deus te use lá tremendamente, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre encontro com Deus. Não vou pregar sobre o encontro, mas eu vou falar sobre a importância do encontro com Deus. E eu vou iniciar lendo o texto de Isaías, capítulo 6, os versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6. Corre lá, Fábio. Os versos de 1 a 8. Uma experiência das mais significativas da vida do profeta Isaías. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dela estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Diante da tua presença, Senhor, diante da tua presença neste lugar, nós abrimos nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração para ouvir e compreender a palavra do Senhor. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que venha falar conosco de forma muito pessoal, muito personalizada, que venha nos explicar e nos orientar sobre o teu propósito para nossas vidas. Que essa palavra seja uma palavra que fale profundamente a todos nós, a começar de mim. Fale comigo também, ministre ainda mais o meu coração, me encha cada vez mais da tua presença e da tua glória. Sabemos que não conseguimos ter a tua glória neste lugar, porque se isso tivermos, nós seremos morridos. Mas eu sei, Pai amado, que se o Senhor se manifestar neste lugar, nós iremos sentir, nós iremos perceber o teu mover neste lugar de forma sobrenatural. E eu te peço que o Senhor haja aqui, trazendo a tua revelação e o teu ensinamento. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa semana, enquanto meditava nesse texto, eu me deparei com 3 perguntas. Aliás, essa é uma forma que eu encontro para meditar na palavra de Deus. Eu faço perguntas para o texto, eu faço perguntas que me ajudam a tentar encontrar respostas na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje nessa palavra 3 perguntas que me veio enquanto eu meditava nessa história do profeta Isaías. A primeira pergunta é: por que eu preciso de um encontro com Deus?
Segunda pergunta: o que pode atrapalhar eu ter um encontro com Deus? E a terceira pergunta: quando pode acontecer um encontro com Deus? Diante dessas três perguntas, eu comecei a refletir e pensar naquilo que eu poderia compartilhar com vocês nesta noite. E antes de entrar especificamente nessas três perguntas, eu quero falar um pouquinho do contexto desse texto, de Isaías capítulo 6. Isaías era um profeta do Senhor, considerado talvez um dos maiores profetas que existiam em Israel. Alguém que já conhecia Deus, pelo menos por intimidade, por revelações, alguém que já tinha caminhado com Deus, alguém que era instrumento de Deus para falar a reis. Esse era o profeta Isaías. E interessante que esse homem, ele vai ao templo, e naquele momento do templo, ele tem uma visão, ele tem uma experiência sobrenatural que impactou toda a sua vida, toda a sua trajetória de agora em diante, daquele momento em diante. Ele, ao entrar no templo, ele pôde ver a fumaça grande no lugar. Ao entrar no templo, ele viu a porta que ranger. Ao entrar no templo, ele pôde contemplar um grande trono, e ali contemplar a presença da glória de Deus naquele lugar. E além disso, ele pôde ver ao lado do trono serafins, querubins, anjos celestiais, com asas que cobriam o rosto, que cobriam o corpo, que cobriam os pés, e todos os anjos declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A experiência de Isaías foi uma experiência das mais importantes que todos nós deveríamos almejar ter, porque não existe a possibilidade de alguém não ter uma mudança radical na sua vida quando tem um encontro com Deus no trono de Deus. Todo aquele que se depara com um momento celestial, sobrenatural como esse, tem sua vida transformada, impactada e restaurada. Isaías, ao ver tudo isso, ao ver todo aquele momento, tudo que estava aos seus olhos naturais, ele disse para o Senhor: Senhor, ai de mim, eu sou pecador, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios também. Ou seja, eu sozinho não consigo viver sarado e restaurado, porque eu estou em pecado. A minha língua, a minha boca profere palavras que não são agradáveis ao Senhor. Mas não somente isso, o povo a qual eu vivo, que eu convivo, também tem o mesmo pecado, praticam a mesma iniquidade, falam mal, destroem a vida do outro, maldizem o outro e ainda pecam diante do Senhor com as suas palavras. E disse: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Todo aquele que tem um encontro profundo com o Senhor, ele automaticamente começa a olhar para si mesmo, ver quem ele é, ver a sua realidade. Não há como mascarar ou justificar ou tentar esconder-se diante da presença gloriosa de Deus. Todo aquele que se depara com a experiência com o Senhor, a sua máscara vai cair e você vai ter que se deparar com a realidade onde você vai se revelar a esse Deus. E quando você faz isso, você mostra quem você é. Você vai mostrar os pecados que você tem praticado. Deus não somente vê o que você fez, mas Ele acaba revelando até a você mesmo aquilo que Ele está vendo em você. E o lindo dessa história é que Deus viu o coração do profeta Isaías,
E ao ver o coração do profeta Isaías, aquele clamor como que me perdoa, eu não tenho como mudar, eu não tenho como ser curado, ser restaurado e ser purificado. Deus viu aquele momento, e aí então ele pediu para um serafim. O serafim foi no canto, pegou uma tenaz, e ali essa tenaz pegou e dirigiu, deve ter voado até o profeta Isaías, e ali naquele momento, com aquela, como fosse uma brasa quente e viva, ele tocou na boca do profeta, o lugar onde ele disse que havia pecado, que pecava. Deus só transforma e purifica aquilo que nós dizemos a ele, onde que é o problema. Deus então enviou ali uma brasa viva e purificou os lábios do profeta, porque ele disse que ali era o problema dele. E naquele momento, então, seus pecados foram perdoados, a sua vida foi purificada, e aí ele podia permanecer na presença de Deus, porque agora estava purificado, perdoado e restaurado. Mas o Senhor não parou naquele momento. O Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Por que ele está dizendo isso? Porque o profeta Isaías havia dito que o povo a qual ele convivia também era um povo de impuros lábios e que precisava também de purificação, precisava também de restauração, precisava também de perdão. E Deus disse: a quem eu vou enviar? E Isaías deve ter levantado a mão e disse: Senhor, pode me enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma experiência das mais significativas, mais transformadoras e mais restauradoras na vida de uma pessoa. Todo aquele que se depara com um encontro com Deus desse nível, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais verá a vida de forma natural. Pastor, como eu posso ter um encontro assim também? Eu vou compartilhar com você nesta noite. Mas eu vou dizer uma coisa a você, que é o que mais me chamou a atenção enquanto meditava nessa palavra. É porque que Isaías foi ao templo buscar a Deus. O que levou ao profeta a ir à casa de Deus buscar ao Senhor. O que levou, qual a motivação que levou o profeta a buscar um momento com Deus. E se nós lemos o capítulo 6 que nós lemos aqui agora, a primeira frase diz claramente o porquê que ele foi à casa de Deus. Lá diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías viu a Deus. Uma das grandes verdades nossas, e você pode confirmar com experiências próprias suas, quando é que você mais busca a Deus? Quando as coisas estão normais ou quando a coisa está difícil? O texto está dizendo que foi no ano da morte do rei Uzias que o profeta pôde ver a Deus. O que isso me leva a entender? Que normalmente nós temos a possibilidade maior de nos deparar com Deus quando o nosso coração está mais inclinado a desejar Deus. Se eu estou vivendo uma luta, automaticamente eu vou buscar mais a Deus. Se eu estou vivendo uma crise financeira, eu vou buscar mais a Deus. Se eu estou vivendo uma crise familiar, eu vou buscar mais a Deus. Se eu estou vivendo uma luta, seja no trabalho, eu vou buscar mais a Deus. Ou seja, o que eu estou vivendo, a minha realidade, tende a me levar a buscar mais o Senhor, a inclinar meu coração mais para o Senhor. Agora, quem é o rei Uzias?
ao ponto de sua morte provocar uma reação tão impactante na vida do profeta Isaías. O rei Uzias é considerado talvez como um dos maiores reis. Não é semelhante a Davi, mas ele está um pouco abaixo do rei Davi. O rei Uzias, ele assumiu o trono de Israel quando tinha 17 anos de idade aproximadamente. E reinou por 52 anos. E todo esse período, na maioria da parte dele, ele era visto como um ótimo rei. O povo se agradava dele. Não somente o povo, mas Deus se agradava dele. Ele era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que cultuava o Senhor constantemente, um homem que se rendia a Deus constantemente. Mas não somente isso, era um homem que também olhava a realidade do seu povo. Ele trabalhou para melhorar a agricultura do trabalho do povo. Ele melhorou para baixar o imposto do povo. Ele melhorou para que o povo tivesse condição de ter mais gado. Ou seja, a agricultura, a pecuária, que era o melhor meio de sobreviver, de ter recursos, ele investiu para melhorar para o povo. E além disso, ele também construiu fortalezas, que diria de proteção, de segurança a todo o reino, em várias cidades estratégicas. Ele investiu no exército de Israel. Ele equipou com tecnologia, espadas melhores, escudos melhores, equipamento melhor. Ele deu do melhor para o seu exército. Ele conquistou muitas guerras. Ficou conhecido entre os países vizinhos como um rei vencedor. E que Deus era com ele. Mas chegou um momento da vida do rei Uzias, que ele começou a se achar muito bom, muito superior às coisas e às pessoas e aos povos vizinhos. Começou a se achar muito soberbo, muito orgulhoso. E um belo dia, considerando soberbo e orgulhoso, ele foi até a casa de Deus. E ali ele teve um ato imprudente. Ele teve um ato de revelar como estava o seu coração. Ele chegou e entrou no templo. E ele teve uma atitude, ele pegou um incenso. Ele foi queimar o incenso, pôr fogo no incenso, para que o aroma do lugar ali exalasse e chegasse a Deus. O que tem disso errado? Aparentemente, nada e tudo ao mesmo tempo. Porque os únicos que poderiam fazer essa coisa, essa atitude, eram os sacerdotes. E ele se achou no direito de poder fazer isso, sem autoridade e sem a ordem de Deus. Naquela hora os sacerdotes se aproximaram e disseram para o rei: não faça isso, não cometa esse pecado perante Deus. Você sabe que os únicos que podem fazer isso são os nossos sacerdotes. Mas ele disse: não me contenham, não me detenham, eu irei fazer isso, irei fazer isso. E o sacerdote tentando proibir, tentando intimidá-los ou proibi-los de fazer aquilo. E o que aconteceu naquele momento? Enquanto os sacerdotes tentavam, nesta hora, Deus enviou uma praga sobre o corpo físico do rei Uzias. Apareceu na sua testa uma lepra, uma doença. E aquilo então começou a crescer. E nessa hora então os sacerdotes se afastaram, porque sabiam que aquilo era contagioso, e sabiam que aquilo era uma punição de Deus ao homem que sempre respeitou ao Senhor, mas de forma imprudente rejeitou as ordens de Deus. Naquele momento então ele teve que ser afastado do seu reino, e o seu filho assumiu o seu reinado. E depois de um tempo ele veio a falecer. Isaías era um homem que acompanhou de perto esse homem. Tudo o que ele fez, tudo que ele conquistou, e até o seu pecado. Isaías o havia alertado de tantas coisas. E agora, por ser uma pessoa muito próxima, muito íntima do rei, após a sua morte,
Isaías vai ao templo buscar a Deus. O que normalmente pode levar você a buscar o Senhor? Que dor que mais pode afetar e levar você a buscar a Deus? Será que a perda de alguém pode levar você a buscar mais a Deus? Será que a perda de um trabalho pode levar você a buscar mais a Deus? Será que uma crise familiar pode levar você mais a Deus? Será que uma crise com os filhos pode levar a buscar mais a Deus? No caso do profeta Isaías, foi a morte de alguém que ele considerava muito. E você? E você? O que pode ter levado você a buscar mais ao Senhor? O que pode fazer isso, levar você a isso? No ano da morte do rei Uzias, Isaías foi ao templo. Momento de dor. Ele foi buscar o Senhor. Como é que você lida com a dor? Como é que você lida com as perdas? Como é que você lida com os traumas, com as crises? A forma como você lida com essas dores, ou te aproximará mais de Deus, ou te afastará mais de Deus. Porque algumas pessoas, quando passam por uma crise, a primeira coisa que fazem é culparem a Deus, ou acharem que Deus está punindo ele por estar sofrendo aquilo. Isaías não estava com sentimento de punição ou de culpa, porque seu amigo tinha errado, tinha cometido um delito enorme, terrível para com o Senhor, mas ele se aproximou de Deus porque ele queria Deus, desejava o Senhor e queria buscar mais a Deus. E foi nesse momento que as coisas começaram a mudar na vida do profeta Isaías. E eu ouso em dizer a você tem dois caminhos para poder se encontrar com o Senhor e conhecer a Deus. O primeiro deles é desejar conhecer através da leitura da palavra de Deus, da oração. A gente conhece a Deus quando a gente conhece aquilo que Ele falou na sua palavra. A gente não pode se encontrar com o Senhor apenas por uma experiência qualquer, mas eu preciso ter uma compreensão clara da sua palavra, porque é na sua palavra que eu vou conhecer quem Ele é e vou desejar estar com Ele. Então, se eu quero e preciso ter um encontro com Deus, a primeira coisa a fazer, eu preciso querer conhecer a palavra dEle, porque ali eu vou conhecer o Senhor. Agora, existe um outro meio que também posso conhecer a Deus, através da dor. A dor é o segundo meio que Deus usa para que possa nos instigar e nos motivar a querer Deus. A dor talvez seja o meio mais comum de levar todas as pessoas a querer mais a Deus. Porque é essa que mexe com a gente. É essa que afeta a nossa atitude. Você tem as duas possibilidades, ou um e outro. Normalmente a gente faz as duas, né? A gente busca pela palavra e também busca a Deus quando está em dor. Mas a primeira pergunta que eu faço nessa palavra é: por que eu preciso me encontrar com Deus? Por que eu preciso ir até Deus? Por que eu preciso de Deus na minha vida? Por que você precisa de Deus na sua vida? Naturalmente, quando eu começo a pensar nisso, eu fico pensando assim: por que eu vou perguntar algo desse tipo? Porque normalmente as pessoas acham que pode viver sem Deus. Acham que a sua vida pode viver independente de Deus. Acham que pode trabalhar sem Deus. Ter o esforço físico, ter respiração, ter o pensamento, ter o coração, enfim, ter sua vida sem Deus. E aí o que as pessoas normalmente fazem? Normalmente apenas buscam o Senhor no dia de culto. E durante a semana vive como se Deus não existisse. Como se Deus fosse apenas um ser que eu posso buscá-lo quando eu precisar apenas. Mas por que eu preciso de Deus de verdade? A gente precisa de Deus porque a gente é fraco. Nós somos pecadores. Nós necessitamos de Deus para tudo na nossa vida. Eu poderia até enumerar tantas coisas,
Mas algumas coisas que eu anotei, por que eu preciso de Deus? Porque eu sozinho não consigo vencer as tentações que estão sempre comigo. Os meus desejos normalmente me arrastam para fazer o que é mal para com os outros. Desejo muitas vezes fazer o bem, mas não tenho condição e acabo fazendo sempre o mal aos outros. Me entristeço ou entristeço a Deus quando peco, porque eu estou falando mal das pessoas a qual o Senhor criou, ou eu estou pecando com o Senhor, fazendo algo que desagrada a Deus. Não há nenhum bem que a gente possa fazer, porque a gente tem um coração muito enganoso, suscetível a fazer coisas equivocadas. Meus pensamentos muitas vezes não estão ali prontos para obedecer a Deus, nem a sua vontade. A gente quer caminhar independente, fazer tudo do nosso jeito, sem consultar ao Senhor, sem esperar a direção de Deus. A gente é impulsivo. Minhas mãos muitas vezes nem sempre estão puras para abençoar e tocar nas pessoas. Meus pés normalmente não estão prontos para obedecer ao Senhor. Meus pés querem seguir o caminho dos desejos pessoais e não querem seguir o caminho do propósito de Deus na minha vida. Meus olhos, muitas vezes, destroem toda a minha alma, meu coração, porque almejam coisas que Deus não quer que eu almeje. Se Deus tirar o que Ele colocou no meu vida, no meu coração, eu vou morrer. Eu preciso de Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não posso respirar. Sem Ele eu não posso nem viver. Quando eu começo a ter a compreensão dessa realidade, é como Isaías dissesse: ai de mim. Ai de mim. Eu não sou bom. Eu tenho pecado em minha boca. Minha língua professa aquilo que não é bom. Meus pensamentos não são saudáveis. Meu coração inclina a fazer o que é mal. Quando eu começo a compreender a minha realidade, eu digo o seguinte: eu preciso de Deus. O salmista várias vezes disse: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia pela presença de Deus. Por que isso? Porque na verdade a gente tem a compreensão de que nós não somos nada, nós não prestamos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus, porque sem Deus não somos nada e não podemos nada. Sabe quando isso mais pega a gente? Quando a gente está num leito de uma UTI e o médico diz: não tem mais o que fazer por você. Aí o que você faz? Faz uma listinha para Deus: me perdoa, Senhor, pelos pecados que eu cometi desde os 12 anos de idade. Você começa a lembrar tudo que você fez de errado, porque o que você quer é chegar no céu. E a única forma de chegar no céu é pedindo perdão ao Senhor por seus pecados. Porque se não tiver purificado, lá você não entrará. O céu é destinado para os santos, para os perdoados, aos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. No céu não entra um pecador. No céu entra um pecador perdoado, restaurado, lavado pelo sangue de Jesus. No céu entra as pessoas que já confessaram a sua insignificância, já confessaram quem Ele é. E quando isso se depara em nossas vidas, aí você diz: eu realmente preciso de Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus, porque eu sozinho não presto. Agora, quando você se acha que pode viver sem Deus, que não precisa de Deus para viver, que o que você faz já se basta, você está vivendo que nem o rei Uzias, soberbo, orgulhoso. E eu temo por você se tiver um coração assim.
Mas o Senhor quer dar a você a oportunidade hoje de você dizer: Senhor, ai de mim, porque eu sou pecador. Quando Jesus estava com Pedro no barco, e ali teve uma pesca maravilhosa, sobrenatural, Pedro não parava de tirar peixe do mar, não parava de tirar peixe do mar e colocar dentro do seu barquinho. Imagina a hora, Pedro cansado, exausto de tanto trabalhar naquele momento. Ele olhou para Jesus, depois de ter feito tudo aquilo, e disse: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro viu diante do milagre, Pedro viu diante da obra de salvação de Jesus naquele momento, quem ele era, Eu preciso de Deus porque eu preciso olhar quem eu sou. Eu sou mau, eu sou ruim, eu sou pecador. E toda vez que eu não desejo Deus na minha vida, eu estou pecando também. Não adianta fugir dessa realidade. A gente é pecador. Você é pecador. Você já nasceu em pecado. Saiba disso. E você precisa de Deus. Sem Ele a gente não tem alegria para viver. E nem satisfação para viver. Sem Ele a gente não é feliz de verdade. A gente pode ter momentos de felicidade neste mundo. Mas a felicidade verdadeira que está no coração, sem Ele você não vai ter. Porque eu preciso de Deus. Porque eu sou pecador. Porque você é pecador. Sem Ele, você nunca vai ter purificado. Nunca vai ser restaurado. E nunca vai poder ver uma glória maior como Isaías vive. Segunda pergunta: o que pode atrapalhar de eu ter um encontro com Deus? Eu vou dizer aqui 4 coisas que veio à minha mente, rapidamente. O que pode me atrapalhar ter um encontro com Deus? A primeira coisa, ter um coração de pedra. Um coração duro. O que é ter um coração duro? É um coração orgulhoso, um coração teimoso. É aquele que diz: eu não preciso de Deus, eu já tenho Deus, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, quem manda em mim sou eu. Isso é um coração duro, um coração de pedra. Interessante, a Bíblia diz o seguinte: por que Moisés permitiu o divórcio? E Jesus respondeu claramente: por causa da dureza do coração do ser humano. Porque o plano do Senhor nunca é, nunca foi e nunca será o divórcio. Nunca será um segundo casamento. Nunca será a poligamia. Nunca será a destruição da família. Nunca. O plano de Deus é abençoar a família. Homem, mulher e os filhos. Esse é o plano do Senhor. Por que a gente tem um coração duro? O que acontece quando a gente tem um coração duro? A gente não libera perdão com facilidade a esposa, nem o marido, nem os filhos. Quando a gente não fala, não pede perdão às pessoas, não tem atitude de pedir perdão, porque a gente é orgulhoso. Quem de vocês tem facilidade de pedir perdão? Glória a Deus. Agora, se você não fala, não pede perdão, você é orgulhoso. Você é teimoso, que não consegue nem expressar isso para com sua esposa, para com seus filhos, para as pessoas ao seu redor. Não pedir perdão é ter um coração duro, e quem tem um coração duro tem dificuldade de se encontrar com Deus. A gente precisa ter um coração mole, ou seja, disposto a dizer: Senhor, eu sou pecador, eu tô aqui mal, me perdoa. Como Isaías diz: ai de mim, ai de mim. Ou seja, alguém disposto a dizer: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Um coração duro atrapalha a gente. Se você é um deles, eu aconselho você hoje se voltar para Deus, com o coração molinho, e dizer: Senhor, me perdoa por ter um coração assim. Por que muitos casais estão em crise? Coração duro, sabe? Não quer liberar perdão. Quem não libera perdão, fecha as portas
para Deus entrar na sua casa. Segundo motivo que eu anotei, que pode atrapalhar a gente de ter encontro com o Senhor, é a incredulidade. A incredulidade é outro grande mal do ser humano. Incredulidade é você não crer nele, é não crer que ele tem poder, não crer na soberania dele, não crer no amor dele, é não crer no perdão dele, é não crer no que ele é. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele não condena ninguém. Deus ama os seus filhos e corrige os seus filhos. Deus não condena nenhum filho. Ele disciplina os seus filhos. Ele orienta os seus filhos porque ama os seus filhos. Agora, quando eu não creio nele, eu não aceito que ele interfira na minha vida. Eu não confio que ele pode modificar a minha história. Quando eu não creio nele, eu não dou chance para que ele possa mudar a minha vida. Porque Deus nada faz se eu não crer nele. Jesus disse várias vezes às pessoas que queriam cura: a sua fé te curou. A condição que Deus quer do ser humano para que possa modificar e transformar as pessoas é a nossa fé nele, a nossa crença nele. Se eu acreditar nele, as coisas vão acontecer. Se eu não acreditar, não irá acontecer. Então, a incredulidade é o outro problema sério. Problema sério. Terceira coisa que pode me atrapalhar a ter um encontro com o Senhor, isso talvez vai pegar muita gente, é a murmuração e reclamação. Você conhece alguém que reclama o tempo inteiro? Alguém que murmura muito na vida? A Bíblia fala em 2 Coríntios que a murmuração atrai o diabo. A pessoa que murmura constantemente atrai para si o diabo, o devorador, o destruidor. Entenda bem, a murmuração é a falta da gratidão no seu coração. As pessoas que vivem murmurando, reclamando, se queixando, estão, na verdade, tentando encontrar uma culpa em algo que aconteceu na sua vida. Quem murmura demais nunca vê que ele é o problema. O problema é sempre o outro. O que o outro fez, o que o outro agiu, como o outro falou. Quando eu murmuro, eu estou colocando a culpa sempre no outro e nunca em mim. O povo judeu, o povo hebreu, quando saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, ele ia chegar lá em talvez 3, 4, 5 meses no máximo. Só durou 40 anos. Sabe por quê? Murmuração e reclamação. Perde quem tem atitude assim, perde a oportunidade de usufruir da presença de Deus na sua vida. Tem dificuldade de se encontrar com Deus. Não é à toa que um momento onde Deus disse para Moisés: avisa do povo ficar perto do monte, porque eu vou me revelar a eles. E quando Deus começou a se revelar naquele momento, começou a ter um vento forte no lugar. O povo começou a ter medo. E disseram: Moisés, fala você mesmo com Deus, depois você me transmite o recado para a gente. Nós estamos com medo de Deus. E começaram a reclamar, e não vamos conseguir, não vai dar certo, Deus vai nos matar. E começou a reclamar, a murmurar. Perderam a chance de ouvir Deus de perto. Mas Moisés estava lá. A incredulidade tira a gente a chance de poder estar na presença de Deus. E quarta, última coisa, o medo de Deus. Eu poderia dizer não tanto medo de Deus, mas eu ousaria dizer que muitas pessoas não querem ter um encontro com Deus porque sabem que ao encontrar-se com Deus vão ter que mudar de vida. E por isso não querem. Não querem tanto, não é um medo do que Deus pode fazer com eles, mas a verdade é que eles sabem que quando se depararem com o encontro com Deus, vão ter que mudar de comportamento. Vão ter que mudar e deixar de fazer algumas coisas que estavam gostando de fazer.
Alguns que gostam de beber bebida alcoólica, alguns que gostam de ir para balada, alguns que gostam de praticar a mentira, de falar a mentira, alguns que gostam de viver na prática da pornografia, outros que gostam de falar mal do outro. Sabe que quando for encontrar com Deus vão ter que mudar de postura. Será que isso é tão radical assim? Diga você, quando você tem um encontro com Deus, essas coisas acabam não tendo mais força para influenciar você. Aí você consegue vencer essas tentações. O encontro com Deus te dá força para vencer as tentações. Te dá força para você deixar de praticar certas coisas que você sabe que desagradam a Deus. Agora, muitos não querem Deus porque sabem que ao se deparar com Deus vão ter que mudar de comportamento. Vão ter que talvez perder amigos, vão ter que deixar de conviver com certas pessoas. Talvez vai ter que mudar de conduta, talvez até de trabalho. Talvez vai ter que mudar até de cidade. Enfim, vai ter que mudar algumas coisas. Sabe que isso é verdade. E as pessoas às vezes têm medo disso. Mas o bom de tudo isso é que quando a gente se depara com a realidade do encontro com o Senhor, esse medo vai embora e a gente percebe que existe uma vida muito melhor com o Senhor. Eu me lembro que quando eu fiz uma cirurgia bariátrica, há 10 anos atrás, o Wesley também fez, tem algumas pessoas que também fizeram aqui, alguns fazer agora, está com uns dias. O que a gente percebe que muda na gente? Algumas coisas são claras. O prazer de comer muito acaba. Isso é uma realidade. É uma verdade. Você vai querer comer, não cabe mais. Você já esgotou, não dá mais. Algumas coisas que você gostava de comer, você diz, isso aqui não desce mais. Então, para mim, muito doce não dá. Para mim, por exemplo, brócolis também não desce, sabe? É a cirurgia que fez isso comigo. Estou brincando. Mas sabe, queridos, quando a gente toma uma atitude e aquilo mexe com a gente vai ter que mudar o comportamento. Vai ter que mudar o comportamento. Tem que ser radical em algumas coisas. Quando eu fiz cirurgia, eu não sei se foi assim também, mas eu fiquei 24 dias no líquido. Isso aqui. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a consulta com o médico, o médico falou assim, olha, o seu estômago, ele cabe mais ou menos 1,5 litro. Vai ficar 150 ml. Imagina o que estava acostumado a tomar Coca-Cola o tempo inteiro. E agora vai ter que tomar o restinho. Você vai ter que mudar. No encontro com Deus, você vai ter que ter escolhas que você não queria ter antes. Mas diga você, é bom demais. Eu não me arrependo. Valeu a pena a cirurgia. E vale muito a pena se encontrar com Deus. Vale muito a pena viver para Deus e se encontrar com o Senhor sempre. E a terceira pergunta, e a última pergunta. Quando que o encontro com Deus pode acontecer na minha vida? Quando? Quando que o encontro com Deus pode acontecer? Jeremias diz o seguinte, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando você pode ter um encontro com Deus? Quando você o buscar de coração. Não é o lugar, não é a sensação, mas o desejo do coração. Quando eu tenho meu coração inclinado para querer Deus, igual Isaías, o rei morreu, meu amigo morreu, estou sofrendo, estou em dor, mas o que ele fez? Ele não quis ficar em casa chorando, ele não quis ficar em casa reclamando, se lamentando, ou com dó, ai de mim, ai do povo. Não, ele foi atrás de quem podia trazer alívio ao seu coração, ele foi atrás de Deus. E onde ele podia encontrar Deus? Na casa de Deus. Onde ele podia encontrar Deus?
Desejar se encontrar com Deus é desejar conhecê-lo. E como é que eu desejo conhecer ao Senhor? Como é que eu desejo ter encontro com o Senhor? Minha resposta é simples: me expondo aonde Ele está. Aonde Ele está, eu tenho que me expor, eu tenho que me colocar lá, eu tenho que me jogar lá, porque quando isso acontece, eu estou mais sujeito a ter um encontro pessoal com Ele. Aonde Isaías foi? Na casa de Deus. Esse é um lugar onde você vai encontrar Deus sempre. Na casa dEle, porque a casa dEle é o lugar da oração, é o lugar de buscar ao Deus, é o lugar de adorar ao Senhor. Na casa de Deus você vai sempre encontrar, ter a possibilidade de ter um encontro com o Senhor. Aonde mais? Jesus disse, onde estiver reunido 2 ou 3 em seu nome, ali você também pode se encontrar com Deus. Ou seja, na sua casa, entre os seus, quando vocês buscarem ao Senhor juntos, clamar ao Senhor juntos, vocês também podem ter um encontro com Deus na sua casa. Uns seus. Quando você também estiver num grupo pequeno, na semana, você também pode ter um encontro marcado com Deus naquela reunião. Um outro lugar que você vai ter um encontro com Deus, com grande possibilidade, quando estiver lendo a palavra de Deus na sua devocional. Porque essa palavra de Deus é a revelação de Deus na minha vida. Quando eu vou na palavra do Senhor, Ele vai se revelar a mim. Isso significa que eu vou ter um encontro com Ele. E quando Ele se revela a mim, eu vou dizer: Senhor, ai de mim, e muito obrigado por seu perdão, porque quando eu leio a tua palavra, eu vou entender o plano dele para a minha vida. Eu vou entender aonde Ele quer que eu caminhe, o que Ele quer que eu faça. Aonde Ele quer que eu ponha meus pés. É na comunhão com a palavra de Deus que eu vou saber isso. Quando eu também estou em adoração ao Senhor, eu também tenho um encontro com o Senhor. Quando eu também estou no meu quarto secreto orando ao Senhor, eu também tenho um encontro com o Senhor. Agora, quando eu também demonstro amor às pessoas, em obediência ao que Deus fez na minha vida, eu também encontro Deus naquele lugar. Eu preciso me expor a essas coisas, a esses lugares, a essas situações, para que eu possa também ter um momento de encontro com o Senhor. E aí eu quero pedir licença aqui, pedir licença aos pais, pedir a você, pais. Você reconhece que precisa de Deus, amém? Vocês que têm filhos adolescentes, precisam de Deus também, amém, seus filhos? Precisam de Deus ou não? Por que às vezes a gente investe mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus? Porque eu não tenho dinheiro para poder ir, mas daqui a pouco está fazendo viagem, está poder investir numa festa aqui, mas eu encontro com Deus, isso aí eu posso deixar para depois. Que consciência você tem das coisas de Deus? Eu me lembro de uma situação enquanto eu estava pastoreando Presidente Prudente. Eu fui chamado para ir com urgência ao hospital, aí numa UTI. E quando eu entrei na UTI, eu fiquei assustado com o que eu vi. Um jovem de 19 anos de idade, tinha recentemente tirado carteira de moto, a dirigir moto, pilotar moto. Feliz da vida. Esse jovem não era crente, não era de Deus, mas um parente deles era de Deus e pediu para que eu pudesse ir lá, orar por ele. Quando eu cheguei no hospital, a cabeça dele era enorme. O capacete, tiveram que rachar o capacete, inchou automaticamente o cérebro dele, inchou a cabeça dele. Quando eu cheguei no hospital, fui na UTI, parecia um ET, cabeça gigantesca. Aí eu fui entender o que aconteceu com ele. Ele saiu de casa, colocou sua roupa, calça jeans, uma camiseta, pôs o seu tênis, e foi para um outro para andar, pôs o capacete. Saiu de casa, e aí, na primeira rotatória, como é que chama o mineiro? Não é rotatória que chama, não, queijinho, não, como é que você chama? É isso aí. Primeiro queijinho, primeira rotatória,
a moto virou completamente para baixo e a cabeça dele, o capacete dele bateu no meio-fio. E automaticamente deu traumatismo craniano. Agora, por que a coisa aconteceu? Porque não amarrou o cadarço do tênis. O cadarço prendeu na correia que puxou a moto para o lado. E ele morreu em 4 dias na UTI. E uma das perguntas que os pais me fizeram: meu filho vai para o céu? Difícil responder isso. Muito difícil. A gente quer dar o melhor conforto para todos que vêm à igreja. Quer o melhor som para a igreja. A gente está investindo pesado na igreja. Investindo com estrutura muito boa para as crianças, para a igreja. Pagamos material caro, investimos para que as crianças tenham o melhor alimento da palavra do Senhor, com mais didática, com mais alimento. Mas o nosso maior foco não é dar o conforto a você, é levar você para o caminho correto e chegar no lugar correto, que é o céu. Lá é o nosso foco maior, meu destino maior está lá, não está aqui. Não está aqui. Quando é que eu posso ter encontro com Deus? Eu tenho que ter encontro com Deus todos os dias da minha vida. Se você, pai, não expor o seu filho e não conduzir o seu filho, você pode tolhi-lo e impedi-lo de estar com Deus na experiência dele. Meus pais, desde os 12, 13 anos, faziam isso comigo, com a minha irmã, com o meu irmão. Tinha um encontro, tinha um retiro, tinha um congresso. Lá estavam ele pagando para que a gente pudesse ir, aprender, querer mais de Deus. Ele investiu em mim para que eu pudesse cantar, para louvar ao Senhor sempre. Investiram na educação minha musical, para poder tocar e adorar ao Senhor. Queriam que eu me expor, que eu tivesse sempre com Deus. Acampamentos, retiros, tudo. Quando a gente não prioriza Deus na nossa vida, a gente também não prioriza para os nossos filhos. A gente investe em tanta tranqueira deste mundo. E nós precisamos do encontro com Deus, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas não é somente isso. Eu preciso saber que amanhã eu tenho que estar com o Senhor lá no céu, se Ele me chamar hoje. Para isso eu preciso ter um encontro com Ele, porque sem encontro com Ele eu não vou para o céu. Jesus disse: o único caminho para chegar até o Senhor é através dEle. Encontrar-se com Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu quero desafiar você, pai. Põe a mão no bolso. Investe nos seus filhos. Pague para que ele possa ir para o encontro com Deus. E se ele tiver um amiguinho que não tem condição e que quer ir para o encontro, pague para ele também ir. Invista na pessoa, invista nos outros, para que possam ser expostos a Deus. Porque quando você é exposto a Deus, você tem a experiência igual a Isaías: ai de mim, eu sou pecador. E Deus se revela e toca em você e transforma você, e a sua vida é impactada. Entenda isso. A coisa mais importante da sua vida é Deus. Não é outra coisa, mas é Deus. Somente Deus. Tudo para Ele, é tudo dEle. Invista nos seus filhos para ter um encontro com Deus. Invista você para ter um encontro com o Senhor. Não se acomode. Não se intimide. Não tenha medo de Deus. Queira Deus na sua vida. Queira ter um encontro com o Senhor. Queira isso. Aí eu não tenho tempo, entenda bem. O tempo você faz. Ou Deus é prioridade, ou Deus é prioridade. Um final de semana é pouco, é pouquíssimo. Não somente o encontro com Deus num final de semana, mas a igreja, a UGP, as coisas de Deus. A gente tem que nos expor nossa vida para isso, porque não existe coisa melhor do que Deus em nossas vidas. Ele nos enche de paz, de esperança, de vigor.
Eu sou muito grato a Deus pelo aquilo que a gente vê com nossos filhos. Eu louvo a Deus porque eles estão no caminho do Senhor. São líderes, são pessoas que dedicam a vida para Deus. A gente às vezes até diz para eles assim, vão devagar, porque estão correndo muito com as coisas de Deus. Sabe, a gente quer às vezes segurar. Mas não tem como. Quando Deus enche o coração deles, eles querem mais e mais e mais e mais e mais e mais. E se eu soubesse, tem coisas que acontecem no mundo, e se eu soubesse para investir neles, eu investiria. Vai no congresso lá, vai no congresso, eu investiria o máximo que eu puder. Porque eu quero meus filhos com Deus. Existe coisa melhor, queridos. Agora não estou falando apenas do encontro com Deus, o movimento que a gente vai ter. Estou falando da vida com Deus. Essa é prazerosa. É tudo na nossa vida. Porque sem Ele, a gente não é nada. Não é nada. Mas como diz o profeta Jeremias, eu preciso procurá-lo. E quando eu procurar, eu vou encontrar. Se eu procurar de todo o meu coração. Feche os seus olhos, por favor. Se você nunca foi, nunca teve um encontro com Deus, uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu quero te convidar a você vir no altar hoje e dizer, Senhor, eu preciso e eu quero. E se você já teve, mas está com o coração frio, sem expectativas, acha que não precisa tanto de Deus, a vida ela é sofrida, você tem que trabalhar muito para isso, e Deus não pode ser sua prioridade. Diga você, muda o seu coração para isso, muda a sua mente. E se você quer ter um reencontro com o Senhor, algo que possa reanimar você, eu quero te convidar a você vir no altar mais uma vez. É você se deparar aqui e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Você nunca teve encontro? Vem e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Já teve encontro, mas está frio, quer se aquecer? Venha no altar e dizer, Senhor, eu preciso ter um reencontro com o Senhor. Eu preciso que isso aqueça o meu coração mais uma vez.